pessoal, Covid longa pode causar danos a vários órgãos. Um artigo bem interessante, isso é na Lancet, né? Eles analisaram centenas de pacientes que tiveram Covid e têm sintomas de Covid longa, fazendo até exame de imagem, e viram uma coisa importante, né? Que vocês aqui nos comentários colocavam, eu fiz alguns vídeos, né? Todo mundo sabe e conhece alguém que teve Covid e fala essa frase, né? Meus pacientes, vários falam isso. Júlio, depois da Covid eu não fui igual. Depois da Covid, minha memória aconteceu isso. Depois da Covid, minha respiração não está igual, não estou respirando bem. Ah, depois da Covid eu estou muito cansado. Muitas dessas pessoas tiveram Covid leve, Covid moderado ou Covid grave. Isso acontece numa frequência muito maior em Covid grave. E a gente criou uma nomenclatura para isso de Covid longa. Por quê? Você analisa a pessoa e, teoricamente, ela não tem mais Covid, tanto que ela vai voltar à vida dela normal, mas ela continua tendo sintomas de Covid. E essa nomenclatura é a que tem sido mais usada, e os pesquisadores começaram a analisar, mas por que isso acontece? Será que isso é apenas um processo inflamatório? Será que isso atinge todos os órgãos? E perceberam que alguns órgãos eles são mais afetados de forma crônica. Então, como, né? Tem até não esse trabalho, mas outros trabalhos até vendo na questão o que acontece com a parte inflamatória, né? E muitos trabalhos têm mostrado que o vírus acaba que algumas células que eles infectam continuam produzindo proteínas virais e seu corpo age contra essas proteínas virais, né? Mas não é o escopo desse trabalho, né? É um outro que eu tenho até um vídeo aqui também já soltei, né? Mas nesse caso, especificamente, o que é que eles olharam? Tanto o pulmão, como o cérebro, como o rim, vários órgãos do nosso corpo eles são afetados cronicamente pós-Covid. Então a gente vai ter que ficar atento nesse cenário pós-pandemia, o cenário de muita gente com sequela, consequência, avaliar vários órgãos que podem estar afetados por Covid. Eu canso de ter paciente, às vezes, no consultório, que eu acompanho para a neurocirurgia, tenho muito paciente que faz acompanhamento o resto da vida comigo, né, porque eu operei, tem o risco de voltar ao tumor e tal, e às vezes ele refere isso. Juro, minha memória não está legal, será que tem alguma coisa no meu tumor, pós-operatório, será que ele voltou, o tumor tem o risco de voltar? E quando você vai fazer a ressonância, você encontra isquemia. O paciente teve um AVC e ele nem notou tanto no pós-Covid. Aquele processo inflamatório pode gerar também uma isquemia. Ou esse caso de Covid longa que a gente tem visto também com uma frequência muito grande. E tem remédio, tem como a gente controlar, não é fácil, mas tem como tratar, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu leio tudo e tento fazer vídeo respondendo. Não consigo responder um por um, mas eu leio todos os comentários. Espero ter ajudado. Abraço.